Muito bem, muito bem. Seguimos. Falamos, né, de performance, falamos de riscos, os distintos workflows que aprendemos, que visualizamos aí de dois gigantes. E agora o tema do painel é implantação de ferramenta de gestão de riscos em rede, desafios e oportunidades. Para isso, muito bem, para isso nós temos o Case Rede Santa Catarina, a Associação Congregação de Santa Catarina. Há mais de 120 anos no Brasil, a Associação Congregação de Santa Catarina é responsável pela administração de 17 entidades com atuação social em saúde e educação, que formam a Rede Santa Catarina. Com cerca de 11 mil colaboradores, distribuídos em diversas instituições de saúde, atua em 6 estados brasileiros: Espírito Santo, Goiás, Minas, Rio, Santa Catarina, é claro, e São Paulo. E aí, bem, temos uma participação remota e outra presencial. Remotamente, o pessoal está providenciando ali. A Daniela Sicardi Menezes, que é gerente de qualidade e segurança do paciente da Rede Santa Catarina. Ela é médica ginecologista obstetra pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, mestre em saúde pública pela Fiocruz, doutora em ciências médicas pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. E ligada aí à International Society for Quality in Healthcare. E presencialmente conosco, Jaqueline Cotani, especialista corporativa de qualidade e segurança do paciente da Rede Santa Catarina, enfermeira formada pela Universidade Brás Cubas, especialista em administração estratégica da qualidade pela Universidade Brás Cubas, pós-graduada em gestão de serviços hospitalares pela Faculdade Israelita Albert Einstein. Aí estamos providenciando o acesso da Daniela. Bem, Jaqueline, por favor, uma salva de palmas. Oi, pessoal, tudo bem? Vocês me ouvem bem? Tudo certo aí? Então tá bom. Falei para minhas colegas ali verem se estão me ouvindo, então tá bom. Eu acho que a minha gerente já vai entrar daqui a pouco, ela está remoto, ela é do Rio de Janeiro, tá? Nós somos da Rede Santa Catarina, trabalhamos no corporativo da rede, tá? Provavelmente vocês já conhecem... Para onde que é? Não está indo, não. Mais forte. Mais forte. Então, provavelmente, vocês já ouviram falar de Santa Catarina, do hospital aqui de São Paulo, né? A gente tem uma unidade na Avenida Paulista ali, que é a nossa unidade do Hospital Santa Catarina. Mas, fora isso, né, ele já nos apresentou um pouco da nossa rede, então a nossa história aí, né, sobre o amor ao próximo, desde o início as irmãs da Congregação Santa Catarina se dedicaram a ajudar os pobres, né, e os doentes abandonados, fizeram um trabalho incansável por mais de 450 anos, né? Isso tudo é só para explicar que nós iniciamos o nosso trabalho lá com as irmãs de Santa Catarina, tá? Elas trabalharam firmemente quando vieram para o Brasil na parte de educação e também atuaram na parte de saúde e parte social, né? Então, quando se fala que a gente está distribuído aí nesses locais do Brasil, também temos aqui incluído a parte educacional, social e saúde, tá certo? Então, aqui a gente tem alguns dados de 2022 da nossa parte de saúde. Aproximadamente aí mais de 115 mil internações hospitalares, com um total de 460 mil pacientes dia, mais de 5 milhões de atendimentos ambulatoriais, consultas, exames, diagnósticos por imagem, tratamento clínico, oncológico, procedimentos de urgência, emergência, eletivos. E a gente também atua no Sistema Único de Saúde com 61,44% de atendimentos destinados ao SUS, tá? As nossas unidades de saúde são distribuídas nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Santa Catarina e Espírito Santo, tá? Então, nós temos 8 unidades hospitalares
E também temos um lar de idosos, né, de permanência para idosos, que é o Lar Madre Regina, que fica em Guarulhos, tá? O Interact, ele está implantado nos hospitais, tá? Ele não, no Lar Madre Regina, a gente não tem o Interact implantado. Desses hospitais, só para ilustrar um pouco, dos hospitais, a gente tem a Joint Commission no Hospital Santa Catarina, no Hospital Santa Teresa, que fica no Rio, no Hospital de Blumenau, Santa Isabel e Hospital Nossa Senhora da Conceição em Tubarão, Santa Catarina, a gente tem a ONA, tá? E na Casa de Saúde, no Rio de Janeiro, a gente tem a Quemento, tá? Como que a gente começou, né? Antes de 2014, a gente não tinha uma área corporativa, né, de qualidade e segurança do paciente. Mas mesmo assim a gente tinha iniciativas que aconteciam nos hospitais. Os hospitais a gente chama de casa, tá? Então por isso que ali está escrito casas. Então, antes de 2014, a parte de qualidade e segurança era ali individualizada nos hospitais. E a partir de 2014 foi criada a área corporativa de qualidade e segurança do paciente, que atualmente ela tem como diretora a Camila Sardenberg. Eu não sei se vocês conhecem, tá? Em 2018, desde 2014 até 2018, foram feitos vários projetos, né, a partir da criação ali da área corporativa, projetos de melhoria, né, em rede, em todos os hospitais. E em 2018, verificou-se, assim, a necessidade, né, de uma reestruturação do sistema de aprendizagem com os incidentes, né. Então, a partir de 2018, foi montado um projeto. E aí a gente começou a trabalhar aí com o aprendizado, né? Não só como uma gestão melhor, uma organização melhor dos eventos, mas também com aprendizado para os especialistas que trabalhavam nas casas, tá? Por quê? Atualmente, a rede trabalha com um grupo corporativo e dentro de cada hospital existe o grupo de qualidade e segurança, né? Então, isso em 2018 a gente começou a trabalhar em conjunto com eles. Aí, né, depois de também outros projetos que foram aí, depois eu vou até colocar aqui, existem alguns projetos que a gente implantou, a gente decidiu aí, né, padronizar o sistema de notificação. Estou resumindo bastante, tá? Só para a gente chegar onde a gente conseguiu a implantação do Interact. Então, a gente padronizou em 2021 o sistema de notificação e análise de eventos, né, de incidentes, e agora, esse ano, a gente também está fazendo a padronização de gestão proativa de riscos, tá? Por isso que eu fiz uma perguntinha lá atrás, porque a gente está implantando o módulo de risco também do Interact. Bom, nesse meio tempo aí, desses anos, a gente teve aí a construção de vários projetos, pesquisa de cultura de segurança do paciente, projetos de sepsi e etc., tá? Modelo assistencial, que a gente tem um modelo assistencial de enfermagem, que é o MAI, né, que é bem interessante também. E tudo isso caminha em conjunto com a gente, né, com a segurança do paciente. E aí, também, só para vocês, por que eu falo dos projetos? Porque a nossa diretoria, ela é dividida, dentro da nossa diretoria, a gente tem práticas assistenciais, a gente tem segurança do paciente e a gente também tem processos, né? Então, a gente tem grupos de trabalho dentro da nossa diretoria, né, que são direcionados, a gente trabalha em conjunto, tá? E aí eu vou entrar na parte da necessidade da implantação do novo sistema, né? A gente tinha alguns problemas, né? Mesmo a gente trabalhando com um projeto, da gente tendo integração com as casas, da gente tendo esse projeto de trabalhar com aprendizagem, a gente ainda tinha problema, por exemplo, de notificação de incidentes não padronizadas. Então, o que acontece? Dentro da rede, a gente tinha hospital que trabalhava com notificação manual, né, escrevia o papelzinho, a pessoa tinha que colocar lá na planilha, né, uma realidade aí de vários hospitais ainda. Tinha lugar que conseguia fazer dentro do Forms, tinha um sistema, por exemplo, utilizava MV, TASI para a utilização dessa parte de notificação, né? Calma aí que vai.
Foi. Variação no fluxo e ferramentas de análise, então cada hospital fazia de um jeito, cada hospital seguia um fluxo, né, um workflow aí para análise da notificação, e tinha diversas pessoas participando, a gente não tinha um controle, e as ferramentas também variavam, né? Não tinha uma estrutura certinha para poder fazer análise, né? E aí a visão corporativa ela é restrita aos eventos graves, né? O IAG é os eventos graves que aconteciam na rede. Então a gente tinha um fluxo que o hospital tinha que alguém notificar via forms o evento grave, e aí vinha por corporativo. E aí a gente era avisado que tinha um evento grave dentro do hospital, tá? Ou se não, por telefone, e-mail, os outros meios aí que todo mundo sabe, né, que acontece. E aí, o que a gente teve de melhoria, né? A gente tem uma visão geral da rede, né, de todas as notificações, e aí hoje a gente tem uma visão de tudo, e não só de eventos graves. Tem acesso às notificações e às análises em tempo real, então, notificou, a gente já está sabendo, né? Maior facilidade para a gestão das análises de eventos graves e óbitos, acompanhamento de prazos. Então, assim, o que acontece nos eventos graves e óbitos? A gente sabe que quando acontece algo muito grave no hospital, todo mundo, né, às vezes fica pontual, preso a informação em um lugar, ou às vezes todo mundo fica sabendo, e não existia assim um ponto assim para a gente conseguir saber o que aconteceu nos hospitais. Como a nossa rede tem 8 hospitais, a gente criou dentro do sistema do Interact um alerta, onde quando qualquer profissional que cadastrasse um evento que ele colocasse que era grave, a gente recebe um alerta no e-mail. Não só nós do corporativo, mas também a diretoria da casa e as pessoas que trabalham na qualidade de segurança. Tá? Então, tem pessoas chaves que recebem esses alertas via e-mail, né? E aí, isso para a gente foi muito bom, porque às vezes aconteciam coisas, por exemplo, no final de semana, e aí ninguém ficava sabendo, só ficava sabendo na segunda-feira. Então, hoje a gente consegue agir um pouco mais rápido quando a gente tem esses alertas, tá? Aí eu já falei dos alertas. E acessos a eventos notificados de diferentes classificações, né? Como eu já tinha falado antes, e agilidade para os hospitais nas buscas de informações. Por quê? Hoje é tudo centralizado dentro do sistema. É muito fácil eles acharem as ações relacionadas a eventos graves, ações relacionadas a eventos moderados. Eu quero as ações da Maria, que é da UTI 1. Então, a gente consegue achar com muita facilidade através dos filtros que tem dentro do sistema, tá? E aí, a gente teve uma grata surpresa de ter a aproximação dos líderes nas análises, tá? Quem trabalha com análises de eventos sabe o quanto é difícil a gente aproximar as equipes assistenciais, né, para fazer análise com a gente, né? E a gente, depois que a gente implantou o sistema, a gente percebeu que os líderes se aproximaram mais das equipes de qualidade e segurança das casas. Então, para a gente, isso foi muito, muito interessante, muito gratificante, né? Então, a gente ouve isso dos especialistas, coordenadores que estão dentro dos hospitais. Teve cadastro de ferramentas padronizadas para análises, porque aí a gente conseguiu, como, eu não sei se todo mundo conhece o Currency, mas ele é totalmente modificável, então você pode fazer o seu formulário da forma que você quer. Né? E análise também. Então, a gente conseguiu colocar, fora as ferramentas, né, que a gente já tem dentro do sistema que a gente pode utilizar na análise, nós podemos colocar, por exemplo, a gente utiliza o Londres, né, para análise. E a gente conseguiu configurar o Londres da forma que a gente queria dentro do sistema. Então, isso ajudou a gente a padronizar toda a rede, né, com a mesma ferramenta para análise. Aqui eu vou mostrar um pouquinho o resumo do nosso caminho, tá?
A princípio, a gente iniciou um projeto lá em 2021, né, buscando informações no mercado de trabalho, no mercado hospitalar, né, com benchmark com outros hospitais, né, a gente foi vendo o que tinha de interessante de sistemas. E a gente, na verdade, houve um empate aí na questão de escolher sistemas, né, mas no final a gente gostou muito do Interact e acabamos ficando com eles, né. Depois, a gente fez alinhamento com os diretores e especialistas da rede. Então, esse foi um dos pontos chaves assim, para a gente, porque a gente conseguiu trazer os diretores das casas para perto da gente conhecer o sistema, né? Antes disso, a gente também definiu formulários, tá? Porque, como cada casa tinha um formulário, a gente teve que definir isso. E como a gente é rede, nós não temos o costume na nossa rede de impor, né? Então, a gente sempre trabalha com a análise de opiniões, a gente reúne todos os hospitais, a gente faz pesquisa. Então, a gente chegou num senso comum ali entre todos os hospitais para a gente definir como seria esse formulário e como seria o fluxo das notificações dentro do Interact, tá? No segundo semestre de 2022, a gente fez a implantação, de fato, do módulo Occurrence, né? A gente dividiu em 3 ondas, porque era inviável fazer tudo de uma vez, né? Foi bem assim, foi uma estratégia bem legal que nós fizemos assim com a Ana, com o pessoal do Interact, porque eram muitas pessoas, né? E aí a gente não conseguia fazer tudo de uma vez, os 8 hospitais de uma vez só. Então a gente dividiu aí em turmas, né? Junho, julho e agosto de 2022, e fomos implantando o módulo aos poucos. Nesse ano, a gente conseguiu a utilização total do módulo do Occurrence, né, no início, e o início do Governance Manager. Então, também nós estamos utilizando o Governance. O Governance, a gente está utilizando, o nosso objetivo, na época, era somente utilizar para os indicadores de notificações, porque ele integra com o Occurrence. Então, todas as notificações que entram no Occurrence vão direto para os indicadores. Mas só que, como as casas elas precisavam de um sistema também para colocar outros tipos de indicadores, eles acabaram utilizando também esse módulo para colocar os indicadores deles ali que eles utilizavam no dia a dia, né? E aí, agora, a gente precisa concluir, né, o módulo de risk, né, que a gente vai conseguir agora, até setembro, a gente pretende terminar a implantação do módulo. A gente está fazendo aí as estratégias para a gente conseguir implantar, tá? Eu vou mostrar um pouquinho de como a gente dividiu, tá? Dentro do Occurrence, a gente consegue ter perfis de usuários. Então, dentro da rede, a gente dividiu da seguinte forma. A gente colocou os membros do corporativo, que são os especialistas, gerentes, diretora, e demais, até a equipe de processos também que estava trabalhando com a gente, né? Todos eles são superusuários. Então, a gente, classificado como superusuário, a gente tem acesso às configurações do sistema, configurações assim mais, como que eu posso dizer? Uma configuração mais difícil, não sei, mais especial, estrutural, isso. A gente consegue ver todos os hospitais, tá? Então, a gente consegue configurar todos os hospitais da rede, consegue ver todos os dados, todos os usuários da rede inteira. Isso é bem legal para a gente. O operador especialista, ele é o responsável que cuida da qualidade e segurança do paciente dentro do hospital. Então, aquela equipe local, ela é o operador especialista. E depois, todos os outros líderes, gerentes, né, pessoas que trabalham em projetos específicos, eles são operadores somente, né? Normalmente são os gestores. E os demais colaboradores são notificantes, tá? Então, a gente tem esses perfis atualmente. Então, a gente montou o workflow utilizando o que o sistema já trazia para a gente não pulou nenhuma etapa. Então, a gente tem o cadastro da notificação,
A gente tem um aceite pelo especialista de segurança do paciente dentro do hospital, ele que aceita todas as notificações relacionadas ao paciente, né? A gente tem análise que ela é feita quando é grave óbito, quem faz é o especialista de qualidade de segurança do paciente, e os demais são enviados para os líderes dos setores, né? A aprovação também é feita pelo especialista de qualidade de segurança, então aí já vem a análise pronta, com plano de ação, né, com todos os dados do evento. Tem a execução que é realizada pela própria pessoa que analisou, e a verificação também se foi feito todo o plano de ação ou não, né? Nessa parte que a gente fala que melhorou bastante o envolvimento do líder, por quê? Existem algumas estratégias dentro do sistema que você consegue amarrar a análise para um grupo de pessoas ou, pessoalmente, você coloca uma pessoa só para ser responsável. A gente optou de colocar uma pessoa só como responsável, né? E aí, essa pessoa, ela vai... o nome dela aparece lá, né? Então, quando a gente vai fazer um levantamento dos eventos que não estão analisados, que tem atraso, né? Que a gente vê que não está andando, a gente cobra ali, a gente tem o apoio da diretoria para cobrar as análises que faltam ali dentro do sistema, tá? Quais as outras estratégias adicionais aí que a gente pode destacar, né? A gente, no cadastro da notificação, a pessoa tem a opção de ser anônima, tá? Então, a pessoa ela não precisa se identificar para poder fazer um cadastro, porque a gente sabe que ainda a cultura, né, de segurança, ela às vezes é devagar, né? Às vezes tem hospitais que são mais avançados, outros não. Então, o cadastro ele pode ser anônimo, tá? Ele fica disponível no computador, em qualquer computador, na verdade, dentro do hospital, até mesmo os computadores dos terceiros, tá? Então, ele é muito fácil acesso e qualquer pessoa pode fazer o cadastro. Não precisa ser do hospital, né? Propriamente dito, pode ser um terceiro ou alguém assim. Os alertas, né? Como eu falei para vocês, foi um gatilho aí para a gente de saber, né? Quando tem, a gente já sabe. Vem um alerta para a gente. Os tipos de formulários diferentes no mesmo link. Então, assim, a gente, no nosso formulário, a gente colocou outras notificações que podem ser realizadas. Então, mais para frente eu vou mostrar para vocês, mas a gente pode notificar coisas relacionadas ao compliance, relacionada a colaborador, visitante. A gente separou um pouquinho isso para a gente ter o do paciente específico num fluxo só, tá? Cadastro de notificação com dados de classificação do incidente, né? Então, alguns lugares não colocam a classificação do evento, tipo evento com dano, dano leve, moderado, grave, e a gente colocou como uma estratégia de educação para os colaboradores, tá? Ele pode ou não optar por pôr, mas de preferência a gente pede sempre para trabalhar para eles colocarem, né? A gente tem um grupo de colaboradores que aceita, então, assim, por exemplo, tem um hospital pequeno nosso que só tem uma pessoa que trabalha na segurança do paciente, mas tem hospitais que tem, tipo, 5 pessoas trabalhando. Então, a gente criou um grupo de pessoas que aceitam dentro desse hospital, tá? Então, vem o cadastro, né, a notificação é cadastrada e aquele grupo é responsável por aceitar. Alguém vai aceitar. Né? Então, isso foi uma facilidade, porque senão eu tinha que ficar amarrado em uma pessoa só, né? A gente sabe que muitas vezes vem muitas notificações para a gente, né? Depois a gente tem o fluxo de notificação para o compliance, a gente fez um fluxo novo, customizou, né? Como a gente fala, um fluxo de notificação que vai para o grupo de pessoas que trabalham no compliance. Então, assim, nós, da Rede Santa Catarina, temos um link onde a gente tem notificações para o compliance, situações de ética, né, qualquer coisa que possa ofender, essas coisas assim. Porém, a gente percebia que nas notificações que eram realizadas nos hospitais, a gente tinha vinha esses tipos de notificações para a gente. E isso
não era encaminhada assim facilmente para o compliance. Então, a gente criou um fluxo novo, customizou ele, e todos que são classificados como notificações que é para o compliance, vai direto para o grupo de colaboradores do compliance. Então, nem passa por nós, tá? Da segurança do paciente. E no cadastro de notificação, conseguimos puxar informações automáticas do prontuário, então a gente é integrado com o MV e o TASI, né? A gente teve um trabalho forte da nossa TI junto com o Interact para integrar, né? Então, todos os dados do paciente que nós solicitamos, por exemplo, nome completo, nome da mãe, data de nascimento, leito, nome social. Tem vários dados que a gente já vem em push automático. Então, o colaborador, ele precisa só do número de atendimento do paciente. Então, ele não precisa ficar preenchendo, sabe, colocando vários dados. Ele preenche e já vem isso integrado, tá? E o ícone específico em todas as áreas de trabalho dos computadores que eu já citei, né? Então, aqui a nossa carinha do WebTickets lá, que fica na área de trabalho. Então, o colaborador vem, ele só preenche o que aconteceu, né, que é a descrição do que ocorreu. E aí ele consegue, aqui o autor fica anônimo, né? E aí aqui essa parte onde ele descreve tudo o que ocorreu, e aí vem o que você quer notificar. E aí, quando ele vem aqui o que quer notificar, aparecem as opções de notificação que ele pode fazer. Então, é o que pode ter atingido o paciente, acompanhante ou visitante, não conformidade, né? Que poderia ter atingido o colaborador, ou situações que são ou pareçam ser antiéticas, né, que são aquelas que eu falei para vocês que vai para o compliance. E aí, aqui são os demais dados, eu vou falar aqui porque está bem pequenininho, então, assim, é o que você quer notificar, coloca lá o dado, né, do qual notificação que você quer fazer. Aí, aqui é o número de atendimento do paciente. Quando coloca o número aqui, todos esses outros dados, ele já aparece automático, então é bem legal isso, viu, gente? E aí, aqui, essas demais são coisas específicas do evento. Então, por exemplo, ocorreu na data tal, no período tal, no setor de origem, né, o tipo de incidente. Então, isso daqui eles têm que preencher, mas são tudo lista suspensa. Aí ele vai lá e clica só, tá? Não precisa escrever. A gente tentou fazer da melhor forma possível para facilitar para o colaborador, tá? E aí ele pode se identificar ou não. A gente deixou a opção aqui, ó, de se identificar ou não. Então, põe o nome, o setor e o e-mail, se ele quiser que a gente entre em contato, tá? Falando um pouquinho sobre a nossa forma de treinamento com os colaboradores, a gente, junto com a Denise lá do Rundo, a nossa consultora, a gente conseguiu fazer um treinamento online para o corporativo, né? Então, entrou toda a segurança do paciente, diretoria de qualidade de segurança do paciente, equipe de processos. A gente conseguiu colocar, dividido em ondas, tá? Então, primeira onda veio a implantação, veio o treinamento, veio feedbacks, tudo, as demais coisas. E aí a gente conseguiu implantar o treinamento que estava sendo online também dentro da nossa plataforma de educação, tá? E as casas, os hospitais fizeram presenciais lá dentro, trabalhando com os gestores. A gente também teve gravação sobre como notificar, né? Então, a gente implantou isso no Workplace, colocou dentro da plataforma de educação, ficou passando milhares de vezes nas televisões dentro dos hospitais, fizemos reuniões dentro presencial, né? E aí, esses aqui é a carinha das coisas, dos materiais da comunicação, né, que eles fizeram para a gente, de como notificar. Você sabe qual a importância da notificação voluntária. E aí, a divulgação, né, do Workplace, e-mail, fundo de tela de Teams, da área de trabalho, folders. A gente fez um grande trabalho aí de uma campanha extensa para as notificações, tá? Aqui a nossa série histórica de notificações, né? Então, a gente teve aí um aumento aqui, né? Rapidamente falando, com a entrada do Interact, a gente aumentou o nosso número de notificações, tá? Fora esse trabalho em equipe, onde a gente teve uma aproximação das pessoas para análise dos eventos, a gente também teve o aumento aí
do número de notificações, aumento de 80%, tá? E aí, aqui a gente só coloca isso para a gente lembrar que a gente só está vendo a ponta do iceberg, né? Mesmo a gente tendo aumento aí das notificações, conseguindo ver de uma forma geral na rede, a gente ainda só vê a pontinha do nosso iceberg, né? Aqui é o número total de notificações por mês da rede, então a gente tem aí sempre, estamos mantendo mais de 2.000 notificações por mês, né? Então aqui desde setembro, aí até abril de 2023, isso aqui é total de todos os hospitais, tá? E aí, para finalizar, a gente tem alguns depoimentos, essas são as nossas especialistas das casas, essa é a Josi, essa nossa enfermeira de qualidade do Hospital Santa Catarina, né? Ela fala que o sistema veio como uma ferramenta de melhoria para a instituição, o sistema tem potencial para facilitar o dia a dia, foi enriquecedor iniciá-lo, né? Aí a gente também tem uma colega lá do Rio de Janeiro, que fala que o sistema contribui muito com o trabalho, na qualidade e segurança do paciente, nos permite controlar através das notificações os eventos que ocorrem no hospital, podemos avaliar os líderes das áreas, consegue ter melhorias, mitigar risco, e etc. Aí, né? Depois a gente também tem uma colega lá de Blumenau, que fala que foi o primeiro contato dela com o sistema, que após a implantação e período de adaptação da solução de gestão de qualidade ficou evidente o quanto este sistema torna os processos mais ágeis, seguros e transparentes, principalmente por estreitar a comunicação com os gestores e com quem está na ponta, cuidando do paciente. Além disso, possibilitou celeridade no levantamento de dados e gráficos para análise de tomada de decisões. A gestão das ocorrências tornou-se mais ampla e efetiva, o que contribui para o aprimoramento dos pensamentos críticos e no fortalecimento da cultura de segurança da instituição. Ela fala sobre a ansiedade do outro módulo que a gente está iniciando aí no nosso trabalho, né? Aqui é o nosso contato, se alguém quiser entrar em contato com a gente está à disposição.